As parábolas de Jesus, Mateus 13, 34. O primeiro evangelho, né? Olha, o título: Por que Jesus falou por parábolas? Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca. Olha que bacana agora. Publicarei coisas ocultas desde a criação. Quando nós estamos estudando as parábolas de Jesus, nós estamos aprendendo ensinos que foram ocultos desde a criação. Amém? Então, estudar as parábolas é você se despertar para o conhecimento de algo que você até então desconhecia. Então nós temos muito para aprender nas parábolas de Jesus. Amém? Então o Senhor Jesus falava por parábolas com uma finalidade: para publicar coisas ocultas desde a criação. Diga graças a Deus. Olha um pouquinho aqui no telão. Significado de parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Fonte, dicionário Oxford. O objetivo de uma parábola é auxiliar na compreensão de uma verdade. Veja, por que Jesus falava por parábolas? Porque Jesus falava sobre verdades profundas, coisas importantíssimas. Mas as pessoas, elas às vezes têm um pouco de dificuldade de compreender certas verdades. Então, estas parábolas, estas analogias, elas auxiliavam Jesus na verdade, fazendo com que essa verdade ela fosse enxergada de uma forma mais simples, mais fácil, para as pessoas poderem entender. Então, por exemplo, para você poder compreender o que eu estou querendo dizer. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus, Ele querendo falar para as pessoas como é importante estar ligada ou ligadas a Ele, Ele não sabia se aquelas pessoas iriam compreender simplesmente se Ele falar o seguinte: olha, vocês não podem viver longe de mim. Talvez as pessoas não conseguissem compreender. O que Jesus fez? Em João capítulo 15, o Senhor Jesus então, para um grupo de agricultores, disse o seguinte: olhe para essa videira. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Todo ramo que estando ligado a mim não dar fruto, ou não der fruto, o meu pai corta e lança fora. Mas o ramo que estando ligado a mim der fruto, o pai cuida para que produza mais fruto ainda. Aí Jesus falou assim: assim sou eu com relação a vocês. Sem mim, nada podeis fazer. Eles entenderam melhor? Entenderam. Por quê? Porque a analogia ela tem esse objetivo. A parábola tem esse objetivo: fazer nós compreendermos através de ilustrações, sejam elas reais ou fictícias, mas compreender verdades profundas. E uma dessas verdades profundas é a importância da oração. O Senhor Jesus quis mostrar a importância de nós orarmos e nunca esmorecermos na nossa oração. Mas até onde as pessoas conseguem captar isso? Então Ele usou uma parábola para facilitar o entendimento das pessoas. E é isso que nós vamos estudar aqui hoje. Amém? Pode passar. O juiz iníquo. Lucas 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. Decline sua cabeça só um instantinho. Pai querido e amado, nós vamos agora meditar na Tua palavra. E eu sei que a Tua palavra, ela é espiritual.
e ela só pode ser compreendida espiritualmente. Por isso nós dependemos da tua revelação. Por isso, Senhor, dependemos que o teu Espírito venha falar com cada um de nós, que o teu Espírito venha nos iluminar e nos ensinar, nos dar humildade, compreensão, não apenas para entender, mas para viver aquilo que nós vamos aprender. Que a tua igreja, Senhor, que o teu povo seja um povo comprometido com a oração. Que o teu povo, que a tua igreja seja uma igreja que saiba o valor, a importância de colocarmos a nossa vida diante do Senhor em oração. Cada projeto, cada sonho, cada problema, cada desafio, que em tudo a nossa vida esteja diante do Senhor em oração. Pai querido e amado, abençoe com teu poder, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Nos ilumina, meu Pai. Esse é o meu pedido. Amém. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Veja, olha um pouquinho para cá, vamos com calma, estudo, tá? Então, essa parábola tem um ensino. Qual é o ensino? O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre. Pastor, eu oro sempre. Não é esse sempre. Orar em todo tempo. Amém? Não confunda orar sempre. Não, eu sempre oro. Não. É orar em todo momento. Em tudo, em todas as coisas, nós devemos colocar diante de Deus. Orar sempre e nunca, olhe para cá, ekakeó, e nunca esmorecer, ekakeó no original. Ekakeó fala sobre cansaço interior. Esmorecer é um cansaço interior. E esse cansaço, ele provém do desânimo ou de uma tristeza que a pessoa está enfrentando. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui nessa parábola, quando o Senhor Jesus está ensinando aqui o dever de nós orarmos a todo momento e não esmorecermos, leia-se que Ele está dizendo que você não permita que as tristezas que você está enfrentando, que o cansaço da sua alma diante de uma situação difícil que você está enfrentando, seja motivo para você dizer, não tenho forças para orar, não consigo orar. Por que Jesus falou sobre isso? Porque é assim que acontece. É exatamente assim que acontece. Quando nós estamos alegres, motivados, felizes, empolgados, com o brilho da fé, a gente ora de manhã, ora à tarde, ora à noite, ora de madrugada, porque você está na fé. Mas nos momentos que a gente mais precisa estar orando, é quando você esmorece. Nós fazemos exatamente o contrário. Exatamente o contrário nós fazemos. Quando nós mais deveríamos estar em oração, menos força nós temos para orar. E é isso que Jesus está dizendo. Orai a todo momento. E não esmoreça. Não permita que aquele problema que você está enfrentando, aquele momento difícil que você está vivendo, aquela tristeza que está tomando conta de você por uma situação que você gostaria de não estar vivendo, ela não pode ser desculpa para você não orar. Muito pelo contrário, é aí que você tem que ser mais perseverante na oração. Se você normalmente ora 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, você tira sempre um momentinho para falar com Deus, normalmente, quando você está com um problema, aí você tem que orar todo o tempo, porque agora é hora de orar. Agora é hora de você buscar Deus. Agora é hora de você clamar mais a Deus. Amém? Você ora pela tua saúde. Amém. Mas qual é a hora que eu tenho que orar mais pela minha saúde? Na hora que eu estou enfermo.
Na hora que eu estou enfrentando um problema de saúde, é aí que eu preciso me dedicar mais à oração. Então, se eu já oro normalmente para Deus guardar e proteger e abençoar minha vida com saúde, na hora que eu estou doente, é a hora que eu tenho que orar mais ainda a Deus. Se eu oro a Deus para que Deus me livre dos problemas, quando aparece um problema, é aí que eu tenho que orar mais contra aquele problema. Só que não é assim que acontece. Normalmente, na hora que nós mais deveríamos orar, é a hora que a gente diz assim: olha, eu estou tão triste que não tenho nem força para orar. Olha, eu estou tão desanimado que eu não tenho nem força para orar. Olha, eu estou tão cansado dessa situação que eu não consigo nem orar mais. É ou não é? Aprenda essa lição que Jesus está nos ensinando hoje. Não deixe isso acontecer com você. Entenda, nós devemos orar a todo tempo, mas principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. E é aí que nós não podemos esmorecer. Esse cansaço do coração não pode impedir que a sua boca feche diante de Deus. Você precisa estar em oração. Diga graças a Deus. Amém? Deixa eu ler o 1 de novo para a gente poder pegar o ritmo do 2. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele disse, agora vem a parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Para um pouquinho, olha para cá. Coloca ali para mim. Temer. Do grego, phobeo. Significa, o que é temer? Esse homem não temia a Deus. O que é temer? Priorizar a vontade de Deus diante de uma decisão, escolha ou conflito. Reverência. O que é temer a Deus? É priorizar a vontade de Deus. Uma pessoa que teme a Deus, quando ela tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha, o que ela faz em primeiro lugar? O que ela faz em primeiro lugar? Ela teme a Deus. Não é ter medo de Deus. O que é temer a Deus? Priorizar. Então, eu tenho que tomar uma decisão. Normalmente, quando eu quero tomar uma decisão, o meu coração me diz que decisão eu tenho que tomar. O meu intelecto me diz que decisão eu tenho que tomar. A minha experiência me diz que decisão eu tenho que tomar. Mas será que a minha decisão está alinhada com a vontade de Deus? Porque muitas vezes a decisão que eu quero tomar, se eu for consultar a vontade de Deus, Deus vai dizer o quê? Não, ainda não. Espera mais um pouco. E aí você fica entre o seu querer e o temor a Deus. Amém? O que é, nesse caso, um juiz que não temia a Deus? Tudo que ele fazia estava distante da vontade de Deus. Ele era juiz e tinha uma responsabilidade como juiz. Sim ou não? Só que nas tomadas de decisão desse juiz, ele nunca consultava se agradava a Deus ou desagradava a Deus. Ele era um homem iníquo, como o próprio texto diz. O que é um homem iníquo? Não teme a Deus, não considera a vontade de Deus, vai fazendo as coisas do jeito que acha que é melhor, não temia Deus e não respeitava homem algum. O que é não respeitava homem algum? Ele virava as costas para qualquer necessidade das pessoas. Ele era juiz, mas ele não tinha nenhum tipo de empatia pelas pessoas. Ele não se colocava no lugar das pessoas. Não, era uma pessoa fria, não se importava com o ser humano, se era homem, mulher, jovem, velho, pobre, rico, não importa. Ele não queria saber disso. Ele não queria saber nem da vontade de Deus e também não se importava com ninguém. Ele só queria fazer o trabalho dele. Então era um homem iníquo. Aí diz assim. Havia também naquela cidade, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia,
como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Essa palavra molestar-me, a gente precisa entender um pouquinho ela, senão você não vai entender bem o sentido do texto. Coloca, molestar. Do grego, hupopiazó. Literalmente significa nocautear. Dar um soco no olho, golpear o olho de uma pessoa. Quando dois pugilistas estão lutando, e ele acerta o olho em cheio, o que acontece? Lona. É nocauteado. Essa palavra, hupapiazó, quer dizer golpear sobre o olho. Literalmente. Figuradamente, que é mais ou menos o que está aqui, causar um prejuízo irreparável. Por exemplo, a perda do nome ou da credibilidade. Então, o juiz iníquo disse assim, e por fim vem a ela molestar-me. Veja, essa mulher, essa viúva, ela tinha uma causa contra alguém. E ela queria que o juiz julgasse a causa dela. Mas ele não queria pegar a causa dela. Viúva, não tinha marido, possivelmente uma mulher pobre, não tinha como custear o juiz. Então, ele que não temia Deus e não se preocupava com ninguém, não queria pegar a causa dela. Só que essa mulher, ela tinha uma coisa. Ela tinha uma característica. Qual era? Ela era perseverante. Ela ia até o juiz dizia o que para ela? Não posso julgar a tua causa. Não tem condição. Ela ia embora, depois ela voltava. Juiz, julga a minha causa. E ela fazia isso, ela estava ouvindo não, 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 mas estava ali. Juiz, julga a minha causa. Esse juiz, percebendo a insistência daquela senhora, daquela viúva, pensou o seguinte: eu não temo a Deus. O que Deus pensa ou deixa de pensar, para mim não faz a menor diferença. Essa mulher também para mim não importa nada. Só que tem um problema. Essa mulher vai me dar problema. Todo mundo está vendo. Todos estão observando essa viúva, essa mulherzinha pobre. Vem e vai, vem e vai. Daqui a pouco não vai demorar que alguém vai começar a se condoer com essa mulher. Não vai demorar nada que as pessoas vão começar a observar que essa mulher não sai aqui do meu escritório e que eu não julgo a causa dela. Sabe o que vai acontecer? Eu posso ficar difamado na cidade. Isso pode se tornar uma polêmica na cidade e essa polêmica ela pode se voltar contra mim. Quer saber de uma coisa? Eu não temo a Deus e não respeito homem nenhum. Mas para que essa mulher não venha molestar-me, não venha jogar o meu nome na sarjeta, eu vou julgar a causa dela. Não porque eu temo a Deus ou porque eu me preocupo com ela. Porque senão eu vou ter problema depois, eu não quero ter problema. Amém? O que essa mulher era? O que ela era? Perseverante. O que ela estava ouvindo do juiz? Mas ela era? Esse juiz era um homem temente a Deus? Respeitava as pessoas? Não. Mas no final das contas, ele julgou a causa dela. Amém? Aí o Senhor Jesus vai concluir a parábola dizendo assim, olha, versículo 6. Então, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz. Ponto final. O que Jesus falou? Considerai no que diz aquele juiz. Isso para mim e para você também. Vamos considerar o que o juiz disse. Olhe para cá. Vamos considerar. Pare um pouquinho. Não temia Deus, não respeitava ninguém, não queria julgar a causa dela, mas para o final das contas, de tanto ela perseverar, ele pegou a causa dela, ele assumiu a causa dela. Aí Jesus fala assim, ó, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia
e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ponto final. Olhe para cá. Aquele juiz temia Deus? Respeitava os homens? Deus nos ama? Deus é bom? Sim ou não? Deus despreza os homens como aquele juiz? Não. O que Jesus está dizendo? Se o juiz iníquo julgou a causa daquela mulher perseverante, sendo ele iníquo, quanto mais Deus que é bom, Deus que é Pai, vai julgar a tua causa se você clamar a Ele dia e noite. Se você entender a lição dessa viúva, se você compreender o que moveu a mão daquele juiz, você vai compreender que muito mais a mão de Deus vai se mover em seu favor. Mas você precisa ter a característica daquela viúva, que ela foi, ela falou para uma pessoa que não queria, e a pessoa fez. Imagine Deus que quer, imagine Deus que quer abençoar, imagine Deus que quer salvar, imagine Deus que quer livrar, o que Ele não fará na vida das pessoas que a Ele clamam dia e noite. E aí está o grande segredo. Nós temos clamado Deus dia e noite? Nós somos pessoas de oração? Nós somos pessoas que clamamos a Deus por aquilo que nós precisamos, desejamos? Nós somos pessoas dedicadas à oração? Ou nós somos aquele tipo de pessoa que achamos que Deus tem obrigação de cuidar de nós, uma vez que nós já somos filhos dele? E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que mesmo o filho de Deus precisa orar. O próprio Senhor Jesus orava, sendo ele filho de Deus. Sim ou não? E se nós, como cristãos, frequentadores de uma igreja, ligados a uma denominação, se nós não orarmos? Se nós não orarmos, sabe o que vai acontecer? As nossas causas não serão atendidas. Você vai estar dentro da igreja, você vai estar frequentando uma denominação religiosa, mas justamente por você não ter criado essa dependência de Deus em oração, você vai perceber que a sua vida não anda como deveria andar, que as coisas não acontecem como deveria acontecer, que aquelas lutas que você enfrenta no dia a dia, você não tem obtido vitórias diante dela. Mas não é porque Deus não quer se mover, não é porque Deus não quer te abençoar. O que tem faltado? Tem faltado oração. Tem faltado oração. Tem gente que enfiou na cabeça, isso foi o Satanás que fez. Tem gente que enfiou na cabeça que ela não precisa orar. Não precisa orar. Deus já sabe tudo que eu quero. Deus já sabe tudo que eu preciso. Deus é Deus. Deus, antes de eu falar, Deus já sabe o que eu vou falar. Desculpa de preguiçoso. Desculpa de quem não quer orar. Porque uma pessoa que realmente ela quer que Deus esteja presente na sua saúde, no seu casamento, na sua vida sentimental, uma pessoa que realmente ela quer ver Deus operando na sua casa, operando no seu futuro, essa pessoa precisa aprender uma coisa: a minha vitória vem de Deus e eu vou buscar a Deus até chegar a minha vitória. Amém? Eu orei hoje, orei amanhã, orei depois da manhã e depois, e orei. Eu tenho a sensação de que Deus está demorando. Não. Embora pareça demorado em responder, mas uma coisa é certa: aqueles que perseverarem em oração, dia e noite, a promessa de Deus é: Ele vai julgar a sua causa. Ele vai abençoar a sua vida. A mão dele vai se mover para abençoar a sua vida. Diga graças a Deus. E para terminar aqui, quase terminando, versículo 8 diz assim: digo-vos que, embora pareça demorado, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ó, depressa é? O que é depressa? Não é. Veja
Que lição bacana que você vai aprender agora do depressa. Coloca para mim. Depressa. No original, tachos. Ou seja, o que é depressa para Deus? Tão prontamente quanto é apropriado para aquela situação em particular. Eu pergunto para você. Você é uma pessoa inteligente. Tem uma causa na justiça tramitando. Você chega aqui, a gente faz uma oração, e no outro dia, o juiz da causa ganha na sentença. É isso? Por que não? Porque existe um processo em andamento. Esse processo ele tem que seguir conforme a própria lei determina. Há um tempo para aquilo. Existe um trâmite para aquilo. Existem acontecimentos que Deus tem que trabalhar para que aquilo que você está esperando chegue. O depressa para nós é agora. O depressa para Deus é no tempo apropriado. Amém? Você compreende sim ou não? Então você tem uma causa na justiça, você tem um processo em andamento. Qual é a promessa de Deus? Que se você clamar dia e noite, Ele vai te dar a vitória. Vai demorar ou vai ser rápido? Mas o rápido de Deus é o meu rápido ou o rápido dele? E qual é o rápido de Deus? As coisas vão seguir favoravelmente a nós. E lá na frente, você vai ter a vitória. Você tem uma causa correndo, que todo mundo já falou o seguinte, ó, tá perdida essa causa, cara. Não tem mais jeito não. Esquece isso. Mas você sabe do poder de Deus e você começa o quê? Orar. Dia e noite. Dia e noite. Já orou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está ali orando. Orando. Não saiu ainda. Mas não saiu não é porque Deus está demorando. É porque Deus está movendo tudo para que de forma legal tudo aconteça como tem que acontecer. O importante é que você saiba que lá na frente vai sair a sentença. E a sentença vai sair favorável a você. Essa confiança tem que ter. Amém? Mas para isso o quê? Porque enquanto você está orando, a mão de Deus está se movendo. Por exemplo, quer ver? Vou dar um outro exemplo para a gente não alongar muito nisso. Às vezes você tem um problema de saúde, né? Você tem um problema de saúde sério, e a gente quer que receber a oração, e a gente quer que naquele momento a doença desapareça. Sim ou não? Pode acontecer. Não é que não pode, pode acontecer. Mas Deus não instituiu a medicina? Deus não instituiu os médicos? Às vezes, quem vai trazer a solução para aquele problema de saúde que você está pedindo a Deus, vai ser aquele médico. Deus vai colocar de repente um médico no teu caminho que vai fazer aquele exame para você, que vai mostrar para você a real origem do seu problema, vai trazer um tratamento que seja efetivo e eficaz, e daqui a pouco você vai falar o seguinte, olha, graças a Deus, olha, não tenho mais aquele problema, desapareceu, estou curado, olha, Deus usou aquele médico para me trazer a solução do problema. E pode acontecer realmente isso. Porque nem sempre as coisas acontecem como eu quero e como você quer. Às vezes Deus tem a forma dele fazer as coisas. Por exemplo, quer ver? Tem um caso na Bíblia, para a gente não fugir da Bíblia, de um homem na Bíblia, você já deve ter ouvido falar dele, o rei Ezequias. Ele ficou doente. Qual era a doença dele? Vocês não lêem a Bíblia. Tumores malignos. E Deus mandou o profeta Isaías falar para ele, arruma a tua casa, você vai morrer. Olha, veio da boca de Deus isso. Você vai, não foi o médico que disse, foi Deus que disse, você vai morrer, essa doença é para a morte. O que ele fez? Ele, como um homem que temia Deus, a Bíblia fala que ele foi até uma parede, colocou a cara na parede e começou a clamar a Deus. Ele poderia, por ter vindo da boca de Deus, ele poderia estar dizendo, tem mais jeito, acabou, fim de história. Sentença final. Não, ele foi até Deus em oração e falou assim para Deus, Senhor, lembra-te de como eu tenho andado diante do Senhor com sinceridade de coração. Foi só o que ele falou para Deus. A Bíblia diz que aquela oração chegou nos ouvidos de Deus. Deus mandou o profeta voltar e falar para ele assim, Deus ouviu a tua oração e Ele vai acrescentar mais 15 anos de vida para você. Amém? Mas Deus também deu uma outra orientação.
Deus falou para o profeta que ele deveria fazer emplasto. Ele deveria pegar pasta de figo, fruta, fazer um emplasto com figo e colocar o emplasto com figo sobre a úlcera, sobre o tumor. E o tumor ia desaparecer. E ele fez o emplasto, colocou figo, e o figo curou o tumor maligno. Amém? Deus precisava usar o emplasto, mas usou o emplasto. Como também muitas vezes Deus vai usar um remédio, um medicamento, um tratamento, Deus vai usar. Não importa como, o importante é que você esteja em oração e que pela tua oração, pela tua perseverança, Deus, no final das contas, venha te dar saúde e vida longa. Que Ele venha te dar vitória. Diga graças a Deus. Você compreende, pessoal? Por isso que o rápido nosso não é o rápido de Deus. Às vezes, você está orando para Deus salvar o teu marido. Você gostaria que o teu marido chegasse... Falando para as mulheres, tá? Você gostaria que a pessoa amada, o seu cônjuge, entregasse a vida para Jesus. Você gostaria que essa pessoa da tua família chegasse na igreja hoje, entrasse por aquela porta, subisse pelo altar e se batizasse nas águas? Isso pode acontecer? Pode. Mas é o correto? Não. Por que não é o correto? Porque antes do batismo vem algo. O que vem antes do batismo? Ouvir o Evangelho, ouvir sobre a redenção, ouvir sobre a crucificação, ouvir sobre o plano de salvação através do sacrifício de Jesus, crer e espontaneamente se batizar. Quem crer e for batizado será salvo. Existe uma regra, e essa regra ela precisa ser cumprida. Porque eu posso, por exemplo, quer ver, num culto, onde tem muita gente sofrendo, eu chegar e falar assim, gente, você quer cancelar o teu sofrimento, você quer mudar a tua vida? Quem que não quer? Eu quero. Você vai se batizar hoje. Tem gente que vai se batizar? Pelo motivo certo? Pelo motivo errado. Porque esse não é o motivo do batismo. O motivo do batismo é crer no Evangelho, é compreender a obra de Deus. Você entende? Veja, então existe um meio, existe a forma das coisas acontecerem. E Deus respeita tudo isso. O que não quer dizer que Ele vai fazer, que não vai fazer. O que nós precisamos é perseverar em oração. Coloque sua família, coloque os seus problemas, coloque a sua vida, coloque a sua alma, coloque os seus conflitos diante de Deus em oração. E você vai ver que a mão de Deus vai se mover em sua direção. Mas veja, o que nós precisamos fazer? Orar todo o tempo e não esmorecer, não deixar a tristeza, o desânimo, o tempo decorrido, roubar de você a confiança de que Ele vai fazer. Porque quando você abandona a tua causa, então Deus para de agir em seu favor. O que você precisa é estar em oração. Diga graças a Deus. Para terminar, vocês entenderam a parábola? Sim ou não? Para ilustrar bem e ficar isso bem gravado dentro de nós, eu quero te mostrar uma outra passagem curta para a gente poder terminar. No Velho Testamento. Aqui, ó. Elias ora para que chova. 1 Reis 18. Vamos lá. No começo da Bíblia. Fica antes de Salmo, antes de Provérbio. Bem no comecinho da Bíblia. Samuel, depois Reis. 1 Reis 18. Do 41 ao 46. Quem achou, diga amém. Acharam já, gente? Vocês estão rápido, hein? Puxa vida. 1 Reis 18, 41. Qual que é o título na sua Bíblia? Elias ora para que chova. Olhe para cá um pouquinho. Há quantos anos não chovia? Você que costuma ler um pouquinho mais a Bíblia. 3 anos e meio sem cair uma gota d'água em Israel.
porque o povo havia abandonado a fé no Deus vivo e havia colocado a sua fé em deuses de pau, de pedra. Eles haviam se entregado à idolatria. Por causa desse pecado, Deus cortou a chuva. 3 anos e meio sem chover, por causa da idolatria. Mas, depois do desafio no Monte Carmelo, que os profetas de Baal foram vencidos, Deus respondeu, o povo disse, só o Senhor é Deus. Então agora vai chover. E olha o que acontece agora. Elias ora para que chova. Então disse Elias a Acabe, o rei Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ponto final, olhe para cá. Já se ouve. Ele estava ouvindo? Não tinha uma nuvem no céu. Como que já se ouve ruído de chuva sem nuvem no céu? Se ouve com o coração. Se ouve pela fé. Pastor, eu já estou ouvindo a sentença do juiz. Eu já estou ouvindo a voz do médico dizer assim, ó, você não tem mais nada, já estou ouvindo. O primeiro passo para você poder contemplar o milagre na sua vida é você ouvir e ver, mesmo antes dos seus olhos contemplarem. Porque enquanto você está esperando ver tragédia, é tragédia que você vai ver. Enquanto você está esperando notícia ruim, é notícia ruim que você vai ouvir. Mas quando você começar pela fé, produzir o milagre. Pastor, pela minha fé eu já ouço a resposta. Amém? Pela minha fé eu já estou vendo minha família salva. Pela minha fé eu já estou vendo. Então você primeiro crê, para depois você ver. Amém? Aí diz assim, olha. Já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe, o rei, a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao alto, ao cimo do Carmelo, do Monte Carmelo, e como? Encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Ele se ajoelhou para orar. E disse ao seu auxiliar, ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há? Mas ele falou que tinha ruído de chuva. Agora o servo dele vem dizendo que não há? Nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim, por 7 vezes. Na 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem. Que tamanho? Uma pequena de que tamanho? Como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, se vestiu, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Diga graças a Deus. Eu ouço, está ouvindo nada, pela fé, eu já ouço o ruído de chuva. Aí ele vai fazer o quê? Não adianta você orar esperando desgraça. Não adianta você ir orar esperando tragédia. Não adianta você ir orar esperando que não vai dar certo. Não adianta você ir orar esperando que a resposta vai ser negativa. Não adianta você orar negativamente. A oração, ela precisa vir acompanhada da fé. Amém? Pastor, eu creio. Você crê? Então agora o que você vai fazer? Agora você vai orar. Pastor, eu creio na resposta, eu creio na vitória, eu creio que Deus vai abençoar. Então agora eu vou orar. Você vai orar quantas vezes? Você vai orar uma e vai ficar procurando a vitória. Não chegou ainda? Tudo bem, vamos orar de novo. Orou de novo. Cadê a vitória? Ainda não chegou. Tem problema não. Vou orar
E você vai fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui a pouco, o que você vai ver? Um sinal. Você vai perceber que alguma coisa começa. O médico vai fazer assim, ó. Enfermeira, vem cá um pouquinho. Aí você fala assim, a nuvenzinha aparecendo. Amém? Você começa a perceber uma movimentação. Se prepara, porque a vitória está chegando. Amém? Quando a vitória chegar, você pode parar de orar, porque a vitória já chegou. Você tem outras coisas por orar, mas aquilo você venceu. Mas isso só vai acontecer se você aprender a lição de Jesus. Orar sem esmorecer. Porque a hora que você para de orar, aquela nuvenzinha nunca vai aparecer. Ela só vai aparecer se você orar, e ela vai chegar. E a vitória vai chegar. Mas precisa de oração. Sem oração, a vitória não chega.